Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT, etc, etc, Carta Capital, Blog da Cidadania, Nocaute e todos os meios de comunicação progressistas, salve, salve. Estou falando 10 de setembro de 2019, mais ou menos 9 horas da manhã. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Olá, Salomão Cavalcante de Hidrolândia. O inverno de São Paulo está terrível. Sérgio Neres, Goiânia, Goiás, presente. 25, 30 graus em São Paulo nesse inverno. De repente o inverno virou verão sem passar pela primavera, que ainda nem chegou. Natália Brito, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Bolsonaro continua no hospital, mas seus filhos tratam de manter turbulência, tratam de manter a agitação, a conspiração. O filho menor, aquele, eu nem sei qual é o menor, Núbia Bentes, bom dia, aquele que quer ser embaixador, em Washington, posou ao lado do pai armado, mostrando a arma na cintura. O Carluxo disse ontem, postou ontem, que por vias democráticas o Brasil não vai chegar a melhorar, não vai ter as melhorias de que precisa. O país não muda por via democrática, diz Carlos Bolsonaro. Quem é esse moleque para atacar a democracia brasileira? Que conspiração é essa? Ele acha que ele pode perturbar a democracia dessa maneira e ficar impune? Tem que ser investigado. Ele é vereador, ele tem responsabilidade, e tem outra, ele fala pelo pai. O que ele diz é aprovado pelo pai. Como é que um presidente da República aceita que o filho conspire contra a democracia? A democracia que o elegeu. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, escreveu em uma rede social que as mudanças desejadas pelo... Quais as mudanças desejadas pelo país? Quem é ele para saber quais são as mudanças desejadas pelos brasileiros que lutaram 30 anos para preservar a democracia? Ela vai ser preservada. Quem é esse moleque para atacar a democracia? Tem que ser investigado. Conspirador contra o Estado de Direito é criminoso, tem que ser investigado e depois preso, se for provado que está conspirando. Essa frase é uma senha. Por vias democráticas, o Brasil não vai chegar onde precisa. Quem é esse moleque? Quem é ele para dizer isso? Que autoridade ele tem, essa família de amigos de milicianos, para dizer uma coisa dessas? Para causar mais essa perturbação, essa turbulência no país, que precisa de soluções econômicas e não de turbulências políticas extremadas. Filho do presidente escreveu em uma rede social que as mudanças desejadas pelo país não virão por vias democráticas. A oposição e até seguidores de Carlos criticaram a declaração. Não basta criticar. Não, chega, basta. Tem que investigar e punir. Isso é uma conspiração contra a democracia. A democracia não pode permitir ser atacada por um moleque, filho do presidente, com a aprovação do presidente da República. Ele só posta as coisas que o pai aprova. Eu nunca vi um presidente da República conspirando contra a democracia. Se ele não está conspirando, tem que desmentir o filho, tem que mandar o filho calar a boca. Marcelo Oliveira, bom dia. Margarete Rodrigues, bom dia. Cala a boca, Carluxo. Editorial do Globo, a necessária reação do STF à censura. Merval Pereira, Bolsonaro já dá o tom da campanha. Visita armada, Eduardo posa com pistola ao lado de Bolsonaro. Que horror, vai visitar o pai no hospital e mostra a pistola. Que horror, que horror, que horror.
E olha aqui o Chico, Bolsonaro com seu procurador predileto, escolhido a dedo. Procure muito não, procure muito não. Os 4.040 procuradores da República estão revoltados e não admitem a nomeação de Augusto Aras, porque ele não consta da lista tríplice. A lista tríplice é uma eleição democrática feita no âmbito dos 4.040 procuradores. Eles escolhem seus preferidos e os três primeiros nomes são apresentados ao presidente para escolher um entre eles. Bolsonaro optou por outro caminho. Ele é que escolheu um procurador alinhado com o seu pensamento, o que é anticonstitucional. O chefe da Procuradoria-Geral da República tem que manter a sua autonomia, não pode se alinhar com nenhum poder, é um poder autônomo. A necessária reação do STF à censura. O Supremo Tribunal Federal tem se notabilizado na devida intransigência em defesa dos dispositivos constitucionais que garantem as liberdades civis, em que se destacam a de expressão e a de imprensa. Ao mesmo tempo, a Corte mostra-se aberta à evolução dos costumes e aos desafios que se colocam no avanço da ciência. O exemplo é a aprovação das pesquisas com células embrionárias sob condições. Neste caso, o STF, de alguma maneira, reafirmou a laicidade do Estado brasileiro. A decisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciada na quinta-feira, de despachar fiscais para a Bienal do Livro no Rio Centro, a fim de recolher uma publicação supostamente para proteger nossas crianças, teve a necessária resposta do Supremo Tribunal Federal, acionado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O que atrai a ira censória é uma história em quadrinhos de heróis da Marvel, em que há a cena de um beijo gay. Pode chocar o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, mas não deveria espantar o prefeito do Rio, uma cidade aberta. Algumas tentativas de censura têm sido feitas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aconteceu neste caso do livro, que gerou um embate de liminares contra e a favor no âmbito do Tribunal de Justiça Fluminense. Mas o encaminhamento foi rebatido por Dias Toffoli. A imagem do beijo entre dois homens ou mulheres não viola o Estatuto. O ministro lembrou ainda que em 2011 o Supremo reconheceu o direito de pessoas do mesmo sexo terem uma união estável perante a lei. Gilmar Mendes, por sua vez, determinou que o alvará da feira não fosse cassado, como ameaçara Crivella, registrando que a iniciativa do prefeito tem o nítido objetivo de promover a patrulha do conteúdo de publicação artística. Merval Pereira, campanha do baixo clero. O presidente Bolsonaro está conseguindo ser o protagonista do jogo político brasileiro nesses 8 meses iniciais de seu governo, apesar de sua popularidade ter caído. As polêmicas que provoca e as linhas mestras das ações de aparelhamento ideológico no sentido inverso do PT dominam a cena do debate partidário, que se desenvolve até o momento em tom de baixo clero. Só uma observação, o PT não aparelhou. O governo do PT tinha centro-esquerda, centro-direita, tanto que o PT se aliou com o PMDB. Como é que se aparelhou? Aí não, Merval Pereira. Não concordo com essa observação do Merval Pereira.
Até mesmo quem disputa outros cargos, como o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reforçou os laços com o eleitorado conservador, embora não seja certo que esse grupo concorde integralmente com a censura ordenada. Os acordos já estão em xeque, escreve José Casado. Poucos em Brasília apostam na ratificação do acordo Mercosul-União Europeia até o final do governo Jair Bolsonaro. Também não se acredita no acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O problema está na forma tóxica como Bolsonaro lida com a política ambiental e a Amazônia. Não só isso, mesmo a política de relações humanas. Um filho vai ao hospital e exibe uma arma, outro filho prega abertamente contra a democracia. E o presidente se cala, ou seja, concorda com essa turbulência que o Brasil não precisa. O Brasil precisa de comida na mesa, emprego, carteira assinada. E os Bolsonaro só provocam turbulência desnecessária, agitação, conspiração. Conspirador tem que ser investigado, punido e cadeia. Cadeia, investigação, confirmação e punição. Quem conspira contra o Estado de Direito é criminoso. França e Alemanha, entre outros, já explicitaram relutância ao aval para o acordo com o Mercosul até 2023. Em outra coluna, Gil Castelo Branco, também no Globo, escreve: o pacto pela impunidade. Em política não há coincidências, dizia Tancredo Neves. Lembrei-me da frase ao refletir sobre fatos recentes, com origem na cúpula dos três poderes, que comprometem gravemente o combate à corrupção. A percepção de um pacto existe e há motivos. Em março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Eleitoral iria julgar crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, conexos a delitos eleitorais. Como os tribunais eleitorais não estão estruturados para apurar crimes complexos, há prescrições à vista. Há 2 meses, o STF Dias Toffoli suspendeu investigações oriundas de dados e trocas de informações entre o COAF, delegados e procuradores. O uso das informações sobre anomalias financeiras detectadas pelo COAF irá depender de autorização judicial, o que travou investigações e beneficiou, dentre outros, o senador Flávio Bolsonaro. Já o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata das apurações técnicas e impessoais instauradas na Receita Federal, envolvendo 133 contribuintes. A determinação ocorreu no bojo do inquérito em que o STF, a revelia do Ministério Público, investiga, julga e pune. Entre os que deveriam prestar esclarecimentos ao fisco estavam parentes de ministros da Suprema Corte. A nova cara da Procuradoria, indicada a PGR. Aras convida nomes alinhados às pautas bolsonaristas. Cadê a autonomia da PGR? Cadê a autonomia do MPF? Aqui estão declarações de 2 pessoas convidadas para integrar a equipe do novo PGR. Ailton Benedito.
Todo o imbróglio sobre a tal publicação, supostamente censurada na Bienal do Rio, tem uma gênese: a busca militante político-mediática de transformar a condição homossexual de parte da sociedade em nova ordem moral a ser imposta a todos, usando inclusive a força do Estado. Vejam que absurdo. Ele é contra a liberdade de expressão, ele é contra a Constituição. Vai estar na equipe do PGR, Augusto Aras. Outra declaração dele, recente, tudo isso foi agora em setembro. É preciso abrir a caixa preta do Fundo Amazônia. Em vez de defender o meio ambiente, ele está defendendo o ministro Ricardo Salles, que queria usar a verba do Fundo Amazônia para indenizar fazendeiros. Outro, Eitel Santiago Pereira. Considero mais correto o posicionamento dos que sustentam que houve uma revolução em 1964. O golpe militar contra o Estado de Direito, ele chama de revolução. Outra declaração. Bolsonaro tem afirmado que governará respeitando os direitos fundamentais, os valores da família e da pátria. É o melhor candidato. São suas declarações de 2018. Em atos pelo país, procuradores criticam a escolha de nome fora da lista tríplice e proximidade de Augusto Aras com Bolsonaro. Procuradores protestaram ontem contra a indicação de Augusto Aras para o comando da PGR em ao menos 10 estados, incluindo o Rio e São Paulo, além do Distrito Federal. Aras estava fora da lista tríplice dos mais votados pelos integrantes do Ministério Público Federal para o e foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem ter participado da votação interna. No ato em Brasília, representantes do alto escalão da PGR criticaram o alinhamento de Aras ao presidente. Primeiro colocado da lista tríplice, Mário Bonsalha, fez referência direta a uma declaração na qual Bolsonaro comparou o cargo de procurador-geral à rainha no jogo de xadrez, enquanto o presidente seria o rei. Disse Mário Bonsalha. Preocupa essa visão de que o procurador-geral tem que ter programa alinhado ao governo. Não podemos conceber o Ministério Público Federal a serviço de quaisquer outros poderes da República. Os procuradores foram totalmente desprestigiados com esse processo. A subprocuradora Luísa Frischesen, segunda colocada na eleição interna, eleição democrática, votam todos os procuradores. Reforçou que a atuação independente do MPF precisa ser preservada. Jamais aceitaremos um procurador-geral que seja identificado com o executivo. Não podemos sequer nos calar um minuto diante da possibilidade de essa independência não ser respeitada. O procurador regional Blal Dalul, terceiro colocado da lista, participou do ato e disse que ainda não é possível saber se Aras é uma ameaça às investigações. Não sabemos se é ameaça. O doutor Augusto Aras não conversou com a classe. Não sabemos quais são os seus projetos e a plataforma dele. O procurador Sérgio Pinel afirmou que a indicação fora da lista deixou um vácuo de liderança na instituição. A questão é muito superior a qualquer fato relativo à Lava Jato.
A questão é a perda da legitimidade de quem vai ocupar o cargo de PGR, sem ter um diálogo com os membros da instituição. Para o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, Fábio Jorge Nóbrega, as razões manifestadas por Bolsonaro para a escolha de Aras são incompatíveis com o dever funcional do MPF. Procurador-geral não pode estar no tabuleiro de xadrez, tem que ficar fora, fiscalizando a legalidade e a constitucionalidade do jogo. Crise no Ministério Público Federal, que não aceita a nomeação de Augusto Aras, alinhado com o presidente. Eduardo publica foto armado com o pai no hospital. Vejam só que absurdo. No hospital armado. Isso é uma ameaça aos outros. Olha, eu estou armado. Não vem não que eu tenho um revólver na minha cintura. Ele que é diplomata em Washington, nomeado pelo pai para ser embaixador do Brasil em Washington, a embaixada mais importante, na capital do mundo. Um pistoleiro. Bernardo Melo Franco escreve: nova CPMF, estelionato eleitoral. Paulo Guedes inventou uma nova sigla para ressuscitar a velha CPMF. Em entrevista ao Valor Econômico, o ministro admitiu que o imposto, agora rebatizado de ITF, é feio e chato. Faltou dizer que seu retorno seria um estelionato eleitoral. Como deputado, Jair Bolsonaro passou 2 décadas atacando a CPMF. No governo Fernando Henrique, chamou a contribuição de desgraça e maldita. No governo Lula, disse que um deputado favorável à cobrança merecia o troféu cara de pau. Como presidenciável, ele declarou diversas vezes que não recriaria o imposto. Não admitiremos a volta da CPMF. É um imposto ingrato, que incide em cascata e não é justo. Não existirá CPMF, garantiu às vésperas do primeiro turno. Ao assumir o poder, Bolsonaro mudou o tom. Com caixa apertado, ele permitiu que a equipe econômica defendesse a recriação do imposto. Na semana passada, passou a dizer que topa a nova CPMF se houver uma compensação para as pessoas. Não explicou se ela viria na forma de abraço ou de tapinha nas costas. Guedes tem apetite. Ele calcula que o imposto, feio e chato, pode render até 150 bilhões por ano ao Tesouro. Seria dinheiro suficiente para suspender julgamentos estéticos e empurrar a cobrança goela abaixo da população. O ministro também já começou a mudar o discurso. Para exaltar a nova era, ele costumava desprezar todas as iniciativas dos antecessores. Agora diz que a CPMF, criada por tucanos e mantida por petistas, arrecadou bem e por isso durou 13 anos. Ao defender a recriação do imposto, Guedes se filia a um tipo conhecido dos brasileiros. O economista que abandona a cartilha liberal na primeira chance de morder o bolso do contribuinte. Eles só sabem criar dinheiro assim, arrancando de nós. Assim é fácil. Cria um imposto, é como eu criar um imposto aqui na TV Solnic. Pronto, estaria resolvido o meu problema de arrecadação. Em vez de pedir contribuições, eu exigiria contribuições.
Na entrevista ao Valor, ele disse que a ressurreição do tributo poderá ser trocada por uma nova desoneração da folha de pagamentos. Mais uma vez, os empresários levarão refresco, enquanto pobres e classe média pagam a conta. Nós é que pagamos a conta desse desvario, desse delírio que acometeu a população brasileira para escolher o pior presidente de todos os tempos. Depois que ele passar, não virá ninguém pior. Essa é a certeza que Mourão é o atual presidente da República, meus caros amigos, até quinta-feira. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja arrequentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, jogue fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado, esses bolsominions fazem mesmo muito mal, tira Damares, Vélez e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto, volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Mourão, presidente em exercício, Hamilton Mourão, bom dia. Negou ontem que tem adotado um perfil mais discreto do que no início do ano e afirmou que não cabe a ele, como vice-presidente, se opor publicamente ao presidente Jair Bolsonaro. Mourão assumiu a presidência devido à cirurgia que Bolsonaro foi submetido. E a previsão é que fique no cargo até quinta-feira. Não mudou nada. Eu acho que uma coisa vocês têm que entender. Não sei se com intenção ou não, há uma tentativa de colocar aí eu e o presidente em polos opostos. Não é isso. Eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro. Então, não compete a mim tecer críticas públicas ao presidente. Qualquer coisa que eu tiver que falar, eu faço para ele, e não publicamente. Eu acho que só isso que tem que ser entendido. Ou seja, ele continua descontando o Bolsonaro, mas não vai contar para ninguém. De acordo com Mourão, salvo em caso de emergência, não há perspectiva de decisão importante durante sua interinidade. Não temos nenhuma perspectiva, não tem nenhuma votação importante ocorrendo aí, não tem nenhuma decisão importante a ser tomada nesses próximos dias. Pode aguardar tranquilamente o retorno do presidente, só se ocorrer alguma emergência, que a gente nunca sabe. Mourão já assumiu o governo 8 vezes, durante viagens ao exterior de Bolsonaro. Ou seja, uma viagem por mês. Em 8 meses, ele já viajou 9 vezes ao exterior, o presidente. E quanto gastou em cada viagem? Não sabemos. Mas gastou uma grana, porque só para ir a um jogo de futebol foi 100 mil, 200 mil. Imagina as viagens para o exterior. Desde a campanha, Mourão é criticado pelo entorno de Bolsonaro por suas declarações consideradas opostas às opiniões do presidente. Em julho, Bolsonaro, em tom de brincadeira, deu parabéns ao vice por estar há uma semana sem falar com a imprensa. E nós temos que agradecer por mais um dia sem ouvir Bolsonaro falar, sem comentar suas declarações absurdas e atentatórias à civilização. Olha aqui uma formiga em cima do jornal. Folha de São Paulo. Falta de costumes de Bolsonaro perde espaço no Congresso. Rodrigo Maia diz que a economia será prioridade. Não há prazos para projetos de viés conservador saírem do papel, ainda bem.
Temática homossexual vira filão após censura. Procuradores cogitam boicote se Aras for aprovado. Que mais aqui? Tecnologia pode tirar humanidades da Idade Média. Entrevista com Pierre Levy. Para o filósofo, um dos pioneiros a tratar da relação entre sociedade e computador, as ciências humanas precisam de uma revolução, como a das ciências naturais, e a tecnologia é a chave para atingir patamar mínimo. Nas humanidades ainda estamos na Idade Média, diz Levy, que participa do Fronteiras do Pensamento. Vamos aos colunistas da Folha de São Paulo. Belíssima charge do Laerte. Belíssima charge do Laerte. O símbolo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E o comentário do Paulo Guedes, é feia mesmo. Feio, não é bonito, o morro existe, mas pede pra se acabar. Canta, chora, mas chora rindo. Ideologia da estupidez, escreve Ranier Bragon, colunista da Folha de São Paulo. Sejamos justos. Desta vez, a culpa não foi só de Jair Bolsonaro. O presidente estimulou tão somente um daqueles ufanismos apreciados por autoritários aqui e alhures. Se a tal Semana da Pátria se resumisse ao verde e amarelo nas ruas, o único mal seria apenas o reforço do passageiro sequestro de símbolos nacionais pelo bolso lava-jatismo. Poderíamos assim nos contentar e admirar a acuidade da máxima britânico-brasileira de que o patriotismo é o último refúgio do canalha. Samuel Johnson. Sendo no Brasil o primeiro, como disse Milor Fernandes. Mas não. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, Partido do Cedo, e o governador de São Paulo, João Dória, queriam algo mais. Para calar fundo no coração bolsonarista, promoveram a sua particular Semana da Homofobia, ou da ideologia da estupidez, como queiram. O prefeito tentou criar um gibi da Marvel, que estampa um beijo gay. A não ser que consiga a proeza de provar que é pornografia, um homem e uma mulher, ambos vestidos, se beijarem, Crivella cometeu um ato homofóbico. Atitude que desde junho se equipara ao racismo. Ou seja, é crime inafiável, imprescritível e pode dar até 5 anos de prisão. Já o governador de São Paulo tenta enterrar o Bolso Dória e ser uma direita qualificada, refinada, sem asneiras e arrobos ditatoriais. Ao mandar recolher apostilas que abordavam identidade de gênero e diversidade, porém, prejudica crianças, desperdiça verbas e se abraça ao que há de mais tosco e ridículo no bolsonarismo. Se é que tem alguma coisa que não seja tosca, nem ridícula, nem amoral. A tal ideologia de gênero nada mais é do que isso mesmo, um nada. Uma coisa sem qualquer amparo científico, acadêmico, moral, humano, e que nem os papagaios que a repetem sabem exatamente o que é. Embora lhes empreste a homofobia um ar de suposta erudição.
Se trilhar esse caminho, Dória será nada mais que um Bolsonaro de Caxemir. No conjunto, o prefeito e o governador conseguiram ofuscar Bolsonaro em plena Semana da Pátria. Em sendo esse o intento, podem se cobrir de louros. Não foi pouca coisa. Aliás, no Roda Viva de ontem, a apresentadora Daniela Lima criticou, e o próprio programa criticou João Dória por ter recolhido esse material didático. Criticaram duramente. E o entrevistado de ontem, José Carlos Dias, um ex-ministro da Justiça, que agora preside a Comissão Arnes, a comissão que vai fiscalizar e denunciar direitos humanos atacados. Ele, José Carlos Dias, no centro do Roda Viva, na TV Cultura, um canal do governo do estado de São Paulo, disse que o João Dória errou ao recolher material didático. Errou e deve se corrigir, e deve pedir desculpas, e deve fazer uma autocrítica. O Roda Viva de ontem foi muito bom, jornalistas qualificados dessa vez, muito diferente daqueles jornalistas que entrevistaram o Glenn na semana passada. Ontem, sim, jornalistas de nível, todos fazendo perguntas de alto nível, perguntas importantes, perguntas não tendenciosas. Não atacaram o entrevistado, que não tinha por que ser atacado, e sim atacaram a pauta autoritária do governo o tempo todo. E o José Carlos Dias deu uma entrevista muito sincera, em que ele disse que está com medo do que está acontecendo. Todos nós estamos com medo, porque estamos todos em perigo. O autoritarismo ameaça a todos, não somente a esquerda, mas todos os democratas. Todos os que se opõem ao autoritarismo são alvos dos autoritários. Escreve a Folha no editorial. Enquanto se consolida o fiasco econômico deste 2019, analistas do setor privado começam a abandonar expectativas de um desempenho mais robusto no próximo ano. Como noticiou esta Folha, profissionais de bancos e consultorias já projetam taxas de crescimento do produto interno bruto abaixo de 2% em 2020. Desde o fim da brutal recessão de 2014 e 2016, o país não atinge esse patamar medíocre. Não se pode acusar o mercado de pessimismo. Ao longo desta década, os resultados do PIB têm sido sistematicamente inferiores às previsões iniciais. Não será diferente neste ano, em que a expansão esperada rondava os 2,5% em janeiro. O desapontamento chegou à percepção geral. Segundo o Datafolha, a parcela do eleitorado que quis acreditar na melhora da situação econômica recuou de 65% para 40% ao longo de 2019. Entretanto, o presidente fomenta a instabilidade política e torna menos previsível a agenda do seu governo. Temem-se ainda consequências negativas da piora da imagem do país no exterior, em particular na área ambiental. Nesse caso, a conta viria a prazo mais longo.
A melhor hipótese é que Bolsonaro compreenda o quanto a economia tende a ser decisiva na recuperação de sua popularidade e que isso baste para moderá-lo. Não acredito em moderação de um sujeito que foi conspirador a vida toda, terrorista no Exército, terrorista na Câmara dos Deputados. Não vai deixar de ser terrorista agora que ele ganhou o cargo mais elevado da República, o mais poderoso, o mais importante, o qual ele não está exercendo como presidente da República, e sim como um candidato a tirano, como um projeto de ditador. Aqui tem um artigo assinado por vários governadores: Renato Casagrande, do Espírito Santo; João Dória; Romeu Zema, de Minas; Witzel, do Rio de Janeiro; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul; Carlos Moisés, Santa Catarina; e Ratinho Júnior, do Paraná. O Brasil vive um momento de transformação que exige reformas estruturais. Nós, governadores, desejamos deixar claros os objetivos a serem alcançados em benefício de todos os brasileiros e as premissas que devem reger essa fase de mudanças do país. Em primeiro lugar, é urgente resgatar a confiança de empresários e investidores internos e externos na capacidade do país de superar as dificuldades que hoje impedem o pleno aproveitamento dos nossos recursos e do nosso potencial. É unânime a compreensão de que, para alicerçar esse resgate, será necessário consolidar no Brasil um ambiente institucional e político estável, propício aos negócios e voltado ao aumento da produtividade e competitividade da economia. Então, por que o João Dória entra na pilha do Bolsonaro e censura livros? Se ele quer estabilidade. Essa tarefa exige a retomada imediata dos investimentos em infraestrutura e a adoção de medidas capazes de dinamizar as atividades produtivas, principalmente aquelas desenvolvidas por micro e pequenas empresas, pois são as que mais geram postos de trabalho. Entre as medidas necessárias, propomos a revisão da Lei da Informática e defendemos a adoção de mecanismos de estímulo e apoio às empresas comprometidas com o desenvolvimento tecnológico para tornar o país mais competitivo no mercado eletrônico e digital. Para nós, os temas ambientais devem ser objeto de diálogo e de extensão, em busca de um entendimento que fortaleça a imagem internacional do país. Temos compromissos com a biodiversidade e com a preservação das exportações nacionais, sobretudo do agronegócio. E entendemos que clareza de propósitos, objetivos comuns e solidariedade são elementos democráticos fundamentais para que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de confiança, equilíbrio e prosperidade. Assinam governadores de direita, muitos deles alinhados na campanha com Bolsonaro. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, centro-direita. João Dória, governador de São Paulo, direita. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, direita. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, extrema-direita. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, direita. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, não sei. Ratinho Júnior, governador do Paraná, direita.
A coluna da Mônica Bergamo, da Folha. A coluna da Mônica Bergamo, da Folha, diz o seguinte. A formação de uma frente de centro-esquerda que possa se contrapor a Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2020 começa a ser discutida também em São Paulo. O governador Flávio Dino, do Maranhão, já conversou sobre o assunto com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, PSB, que deve se lançar candidato a prefeito da capital paulista. As tratativas são iniciais, mas também do PT paulistano há simpatia pela ideia, apesar das dificuldades. Seria a primeira vez, desde 1985, que a legenda não teria candidato próprio na capital. Dino afirma que a gravidade do momento exigiria uma frente plebiscitária contra Bolsonaro, que incluiria PDT, PSB, PCdoB, PSOL e PT. Ele acredita que, apesar das dificuldades, ela poderia ser fechada em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Flávio Dino tem sido uma voz importante no atual contexto político brasileiro. Está fazendo um grande governo no Maranhão. Está investindo em educação. Está pagando os melhores salários de professores do país. Está transformando um estado que era paupérrimo num estado em desenvolvimento. Além disso, tem sido muito importante na formulação política. O que Dino defende, eu também defendo. As eleições do ano que vem serão plebiscitárias. Será o primeiro teste das urnas do Bolsonaro. As oposições de centro-esquerda têm que derrotar Bolsonaro para enfraquecê-lo para 2022. Ele tem que ser derrotado nas principais cidades do país, nas capitais, de forma ampla. Ele tem que levar uma goleada para que o Brasil dê um basta no seu caminho para a insensatez. É importante que as eleições do ano que vem sejam vencidas pelos democratas. A democracia brasileira está sendo atacada todos os dias. Ontem mesmo, atacada pelo Carluxo, filho do presidente, com a aprovação do presidente, com o aval do presidente. Porque Bolsonaro não repreendeu o filho por dizer que por vias democráticas não haverá mudanças no Brasil. Todas as grandes mudanças vieram pela via democrática nos últimos 30 anos. O progresso brasileiro, o desenvolvimento na área econômica, na área política, na área dos direitos sociais, na área dos direitos humanos aconteceu pelas vias democráticas. É o contrário do que pensa esse moleque, mas que é vereador. Tem que ser investigado e punido porque ele está conspirando contra a democracia. Temos que saber se é só ele, a que grupo ele pertence. Isso que ele falou ontem é uma senha. Não dá para chegarmos, não dá para mudarmos o Brasil pela via democrática. Isso quer dizer o quê? Que eles querem mudar pela via ditatorial, que só desgraçou o Brasil, atrasou o Brasil no avanço tecnológico,
atrasou o Brasil economicamente, resultou na maior inflação do Brasil de todos os tempos, que foi ser resolvida no governo Sarney e não foi resolvida, só foi resolvida depois com o Plano Real. Os militares deixaram uma herança de destruição econômica, política e social para o país. É isso que está pregando Carluxo, tem que ser investigado e punido. A democracia não pode ser atacada por conspiradores. Parlamentares vão lançar hoje, na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Mista em defesa do livro, da leitura e da escrita. A iniciativa surgiu após o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandar censurar exemplares do Gibi dos Vingadores na Bienal do Livro. Cerca de 200 deputados e senadores já assinaram a petição para a criação da frente, que será presidida pelo senador Jean Paul Prates, PT do Rio Grande do Norte, e pela deputada Fernanda Melchiona, PSOL, do Rio Grande do Sul. Hoje tem jogo do Verdão, Palmeiras e Fluminense, no Allianz Parque, o jogo atrasado, o único jogo da rodada que poderá... Ele não vai mexer na tabela, porque o Palmeiras vai continuar em terceiro, ganhando ou perdendo. Mas se o Palmeiras ganhar, claro, de 33 pontos, vai passar para 36. Um ponto apenas atrás do Santos, que é o segundo colocado. E vai ser a estreia do time do Mano Menezes no Allianz Parque. Alexandre Laranjeiras, Fluminense vai ganhar. Claro, pelo seu nome, Alexandre Laranjeiras, eu não sei se você é Laranjeiras mesmo, ou se o seu Laranjeiras é homenagem ao Fluminense, que fica no bairro das Laranjeiras. Ô, Júlio César, atenção, a última batalha de Napoleão já está quase no forno. Meu filho já formatou a última batalha de Napoleão e logo, logo o livro estará nas plataformas. Mais uma semana, mais 10 dias, será lançado o primeiro livro em formato de e-book. Eu queria saber para vocês, se vocês preferem, se vocês leem no Kindle, Alexandre Laranjeiras, meu xará. Eu tenho, claro, eu trabalhei muito tempo com Adilson Laranjeira na Folha da Tarde. Laranjeira e não Laranjeiras. Há vários Laranjeira e Laranjeiras no Brasil. Parabéns por ser fluminense. Não tenho nada contra o Fluminense, tudo a favor, apenas jogo de futebol, somos todos amigos, não somos inimigos, adversários no campo e amigos no estádio. Que vença o melhor, que vença o melhor, você torcendo para o Fluminense, eu torcendo para o Palmeiras e assim vamos indo, mas eu não vou agredir você, nem você me agredir por causa disso, certo? Júlio César, então, esse é o primeiro. Então, me digam, vocês preferem ler no Kindle ou no computador? Porque aí são diferentes formatos, meu filho me avisou. Talvez seja mais adequado haver os dois formatos, tanto no Kindle como no computador. Mas isso eu vou informar logo mais. Ele já fez toda a revisão, agora está fazendo a capa, que vai ser muito bonita, e logo, logo vocês terão notícias. Vocês querem no Kindle ou no computador? Por favor, respondam essa pequena enquete.
ou façam perguntas, estou aqui à disposição para responder. Vocês fizeram várias perguntas aí enquanto eu estava lendo, então não pude prestar atenção, não é? Ou eu leio o jornal. O que você nos diz sobre a cirurgia do Bozo? 2 oncologistas fizeram procedimento. Será que agora ele vai falar? Olha, é o seguinte, eu não vou comentar cirurgia, porque cirurgia quem tem que comentar é médico. Júlio César prefere o Kindle. Muito bem. Nos 2 formatos, Margarete Rodrigues. Então não vou comentar procedimentos médicos, eu não sou médico, não sou cirurgião. Quem tem que fazer, pode fazer de formato para imprimir. Para imprimir eu não vou fazer porque é muito caro. Então eu teria que investir uma grana, entendeu? Para imprimir eu não tenho essa grana, a não ser que a gente faça um crowdfunding. Entendeu? Sei lá, um crowdfunding, digamos que 100 pessoas queiram comprar o livro, tá certo? Eu posso fazer uma edição de 100 livros, mas eu preciso ter o dinheiro antes para bancar, não é? Eu sou apenas jornalista, não tenho renda, não vivo de renda, não tenho herança, vivo na casa que herdei dos meus pais, que trabalharam muito a vida toda para eu ter essa casa hoje. Mas eu não tenho grana sobrando para financiar livros, tá certo? No formato do livro, e aí nós imprimimos. Eu não sei como é que seria isso. Yiddish, wie nennt man a bissel Mazel? Você quer ouvir a Yiddish Mame? A Yiddish Mame, essa é triste. Es ist die besser in die Welt. A Yiddish Mame, oi weh wie's bitter wenn sie fällt. A tradução é assim: mãe judia. É a melhor coisa do mundo ter uma mãe judia. E a coisa mais triste é quando ela falta. Wie nennt man a bissel Mazel? Wie nennt man a bissel Glück? Des Redel soll sich schon drehen, in bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen gern, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, noch schon a bissele, wie nennt man a bissele Glück? Wie nennt man a bissele Mazel? Wie nennt man a bissele Glück? Dies Reit soll sich schon drehen, in bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, noch schon a bissele, wie nennt man a bissele Glück? Felipe Neto, falem com Felipe Neto, esse sim tem uma grana legal, usou muito bem a grana dele, meus parabéns ao Felipe Neto. Sou seu fã, Felipe Neto, eu não te conhecia assim de aparições, sabia que era um dos maiores youtubers do Brasil, mas não sabia que era tão inteligente. Não sabia que era tão inteligente. Aquele apartamento que eu morava no 8º andar era alugado. Era alugado, meu caro, não era dos meus pais. A casa onde eu moro é minha porque os meus pais me deram. Como deram outra casa ao meu irmão. Foram muitos trabalhadores, eu não os valorizei. Confesso, não dei valor que eu deveria ter dado aos meus pais. Eles morreram tristes comigo. Porque eu sempre quis ser independente. Eles queriam que meu pai tinha uma loja de imóveis, queria que eu trabalhasse na loja, eu nunca aceitei, porque eu sempre escrevi, sou jornalista, nunca ajudei meu pai, e eles sozinhos, os dois, construíram uma vida maravilhosa. E compraram tudo que eles compraram, viajaram para o exterior, tudo com o trabalho deles. Não exploraram ninguém, nunca tiveram nem empregado na loja. Meu pai carregava tudo nas costas.
Então existe por aí boatos de que as pessoas ganham dinheiro explorando as outras. Nem sempre, nem sempre. As pessoas ganham dinheiro trabalhando. Isso eu vi na minha casa, a vida toda. Como meus pais trabalhavam, economizavam cada tostão, mas não faltava nada em casa. E eu, ao contrário, desperdicei tudo, perdi casa, enfim. Eu não vou agora entrar em detalhes sobre a minha vida, mas eu confesso a vocês que não fui um bom filho, não fui um bom filho, deixei meus pais muito descontentes comigo, apesar deles me amarem muito. Eu os amava da minha maneira, mas eu contrariei todos os projetos deles e trouxe muito sofrimento para eles. Fui preso pelo doicode, imagina o sofrimento dos meus pais. Claro que não foi culpa minha, os sequestradores vieram na minha casa e me levaram, mas foi um sofrimento enorme para os meus pais que eles não mereciam. Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem a primeira transmissão de hoje. Peço que deem likes, por favor. Quanto mais likes, mais o vídeo será viralizado e, portanto, mais pessoas vão se inscrever. Agradeço muito ao Leonardo Stoppa, que tem pedido para o seu grande público se inscrever no meu canal. Ele tem 200 mil inscritos, o Leonardo Stoppa é um jovem muito promissor. Eu não concordo com muitas coisas que ele diz, como talvez ele não concorde com muitas coisas do que eu digo, mas eu respeito e agradeço muito também pela força que ele tem dado à TV Sonic. Muito obrigado a todos. Laranjeiras, antes do boa noite, ainda vamos ter uma transmissão à tarde, tá bom? Eu sempre faço transmissões de manhã e à tarde e às vezes também à noite. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor, façam agora e calem até a próxima transmissão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Direita nunca mais, isso mesmo. Stoppa é generoso, parabéns, Leonardo Stoppa. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Daniel Oliveira, Margarete Rodrigues, Marco Poleto, Marco Schneider. Bom dia a todos. Agradeço a audiência de vocês. E até a próxima.